Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Espaços Reconhecidos. Eu sou a Hatz e estou aqui com a Simone Klober, especialista e analista transacional do time da Tona. Quer dizer, eu estou aqui na televisão, mas as meninas estão lá no estúdio. E a nossa convidada especial dessa semana é a Silvia Maria Coleraus de Souza. Espaços Reconhecidos, um podcast com histórias inspiradoras e conversas sobre desenvolvimento humano, profissional e organizacional. Pessoal, a Silvia é diretora comercial da Maná do Brasil e ex-presidente do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da CIG e compõe a diretoria da SEMI, Conselho Estadual da Mulher Empresária. Ela é envolvida também em diversos eventos de liderança, empreendedorismo e gestão de pessoas e também conselheira da DVB e atua com mentorias também. Muito bem-vinda à nossa bancada, Silvia. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite, né, Simone? Coisa boa ter tu aqui com a gente. Muito bom, Silvia. Obrigada. E bem-vindo de volta também, se nós aqui mais uma vez. Sim, uma delícia estar aqui, uma delícia gravar o podcast com tantas pessoas que são especiais para a gente de tanto tempo de relacionamento, né? Então é sempre um prazer. Às vezes é essa forma que a gente tem para se encontrar, inclusive, né? Depois de tanto tempo sem conseguir estar junta. Então, eu vou começar, como sempre, com a pesquisa que eu faço, né? Eu dou uma stalkeada nos nossos convidados nas redes sociais para encontrar um pouco, né? E tentar conhecer um pouco do convidado antes dele estar aqui com a gente. E eu pude observar, né, a tua paixão e o teu envolvimento em iniciativas de desenvolvimento humano, né? Tanto sob a perspectiva de gestão de pessoas, quanto também, né, na área de empreendedorismo. Mas o que eu achei muito legal de ver, principalmente ali no feed do teu LinkedIn, foi o carinho da tua equipe, né? Compartilhando, te marcando em publicações. Então, eu queria te perguntar primeiro, como que é construída a tua relação com os teus liderados, com a tua equipe? Boa pergunta essa, né, Simone? Acho que a relação ela já começa na entrevista. Então, essa relação ela é construída com muita sinceridade, né? Uma conversa. Eu tenho pessoas que estão comigo há 10 anos e que dizem assim, eu nunca vou esquecer o dia da nossa entrevista. Uau! Sem dúvida, uma entrevista principalmente para cargos estratégicos, onde a pessoa vai exercer o papel da liderança e que eu sei o quanto que é importante a questão emocional e o pacote que é a história de vida, os valores, aquilo que vem junto com o profissional. Então, acho que o relacionamento ele já começa a construção na entrevista, porque ali você identifica o que essa pessoa tem, né, de bacana e que tem match, que vai vir, que vai contribuir e, de repente, assombra. E eu costumo ser muito sincera nesse momento já da entrevista. Olha, em você vindo compor o time conosco, né, vai precisar tentar-se a tal coisa, ou como que esse cenário considerando, né? Então, eu acho que primeira coisa eu diria que a sinceridade, as conversas sinceras, honestas, de forma amorosa, né? Muitas pessoas choram na entrevista nessa parte, e aí o contrato, né? Então, acho que o contrato, caminhar junto, as pessoas terem um espaço para compartilhar as suas questões, as suas dificuldades, as ideias, né? Semana passada tive a oportunidade de estar no Congresso da Análise Transacional em Curitiba, onde uma das lideranças que estava comigo está conosco há 9 anos e eu digo que é o nosso braço direito aí do Paraná para cima, a responsabilidade dela, ela que cuida. E no sábado à noite ela me mandou uma mensagem: Silvia, eu fiz uma vivência, uma oficina com biodança e fiquei pensando que a gente podia levar para o nosso encerramento das lideranças, né? Alguma vivência, porque, olha, depois daquela vivência eu encontrava as pessoas e o olhar era outro. Então, as pessoas têm espaço, né, para compartilhar o que pensou, o que sentiu. Eu acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso, é um espaço de sinceridade, um espaço de conversas honestas
e contrato, recontratos, né? Espaço para errar, porque se você tem uma empresa onde você não pode errar, não dá para esperar criatividade e iniciativas. Então, eu sempre tenho uma frase lá com as lideranças que é: faça, pensa, né? E se deparou, faça, quiser trocar ideia, independente do horário, pode me ligar e trocar ideia, mas você fez. E se você acertou, acertamos junto. E se você errou, erramos juntas. Então, acho que uma das frases, algo que eu tento disseminar na empresa é esse espaço de apoio, né? Ninguém acordou de manhã dizendo: hoje eu vou sair de casa para errar. Né? As pessoas fazem, naquele momento, com os recursos que têm, com a compreensão que tem, o seu melhor. E faz tanta diferença, né, Silvia? Porque tu tá falando aqui, eu tô lembrando da nossa última conversa com a Ilse, onde a gente falava de um ambiente de segurança psicológica, de um ambiente que acolhe, que entende que cada um tá ali para fazer o seu melhor. É isso que você tá trazendo. Eu ia comentar exatamente isso que a Si falou, que é sobre, né, segurança psicológica, porque eu achei interessante que tu reforçou na tua fala a importância, né, de um relacionamento sincero, transparente, que vai gerar confiança. Porque muitas vezes, em um ambiente corporativo, as pessoas partem do princípio de que aqui ninguém precisa ser amigo, a gente só precisa conseguir trabalhar, não precisa dar bom dia. E a gente passa muitas horas no ambiente de trabalho, em equipe, tendo que pegar junto, tendo que trabalhar junto. Então, se a gente não tem essa sementinha de transparência, de confiança, nunca vamos ter segurança psicológica no ambiente profissional e nunca vamos construir relações produtivas, né? Então, acho que isso é bem interessante, assim, para criar um ambiente saudável. Sim, vou passar a bola para ti para a próxima pergunta. Sim, uma coisa que eu e a Silvia temos em comum, Rax, é que a Silvia também é formada em análise transacional. Ela fez a formação até 202 e a gente tem uma caminhada desde a formação em SBDG muito parecida nessa coisa de buscar desenvolvimento o tempo inteiro, né? Como é que esse conhecimento de análise transacional, Silvia, contribui para esses teus diferentes papéis aí? Então, eu costumo dizer que eu tenho algumas transformações na minha vida, né? A minha formação é ciências contábeis. Uau! Sempre muito cartesiana, né? Mais ou menos isso, né? As pessoas vêm aqui para trabalhar e tem que entregar resultado. Sim, né? O foco é o resultado. O foco é o resultado. E eu tive um feedback quando eu trabalhava na Perdigão de uma agência que fazia seleção para os promotores que abasteciam o supermercado para mim. Então, eu era vendedora da Perdigão, uma empresa que eu tenho um carinho, uma gratidão enorme, né? Foi a primeira vendedora mulher para o sul do Brasil, então é um ambiente muito diferente da minha realidade até então. E os promotores eram selecionados por essa agência. Um dia a psicóloga da agência me chamou e ela me disse assim: Silvia, eu não sei mais o que fazer, ninguém quer trabalhar contigo. Uau! Eu vou estar velha, gaga e vou lembrar desse feedback. Logo eu que me achava fechava todas as metas, né? Excelente. Como ninguém quer trabalhar comigo? Eu lembro assim que o meu, como é que é? Sob pressão, ou você foge ou você ataca. Eu olhei para ela e falei assim: claro, você só me manda gente incompetente. Foi minha resposta para ela, né? Hoje eu lembro, eu tenho até vergonha, né? Mas faz parte da minha trajetória. Construiu esse mulherão que tá aí, tá tudo certo. Gente, aí eu comecei lá na Maná e o Alberto dizia, na época, empresa pequena, nós trabalhávamos basicamente com refeição transportada e aí nós atendíamos lojas Renner. Nunca fechava a conta das proteínas, né? Então, é 60 bife, 60 sobrecoxa ia. Nós tínhamos uma copeira, a danada sempre mandava uns pedaços a mais, Simone. E sempre faltava. Em algum lugar faltava, né? Porque ela mandava mais para os clientes que ela montava a Cuba. A intenção dela era boa, né? Sim. Muito boa. Mas, guria, eu não dava conta de lidar com aquilo. Eu queria pular na jugular da mulher. Então, assim, eu lembro muito dos feedbacks do Alberto para mim. No sentido de errar é humano. As pessoas erram. Eu disse, gente, como é que alguém pode errar? Não pode errar. Então, assim,
as minhas primeiras formações, elas foram cartesianas, né? Foram números, foram metas. E quando eu conheci a SBDG e, né, outras vivências, outras formações, até chegar na análise transacional, é uma mudança de chave muito grande. E aí, Simone, por que eu sou tão apaixonada pela AT, né? Eu falei assim, gente, eu preciso ir no congresso da AT, né? Eu vou mexer na minha agenda, eu tenho que estar lá. Mas não é que eu não sei, eu preciso ouvir de novo, porque ela é uma teoria maravilhosa, ela é vivencial, é no dia a dia com meu filho. Mamãe, o que a gente contratou? É ele lembrando do que nós temos contratado, né? É o meu esposo, é na empresa. Então, a análise transacional, Simone, estava pensando ao mesmo tempo, né? Claro, a gente vai olhar em junção, vai olhar alguns conceitos, algumas coisas, né? Para mim é um pouco mais difícil a compreensão, mas ela é simples. Sim. Ela é do dia a dia, é acessível. Então, sabe, aqueles conceitos de a pessoa vem, você consegue perceber se ela está ali como vítima, o que está por trás, que pergunta que eu como líder posso fazer para acessar o adulto dessa pessoa. E em alguns momentos eu poder me reconhecer, gente, o meu adulto foi sequestrado, preciso pegar minha bolsa e ir embora, dá um tempo. Respira, né? Dorme, volta. Perfeito. Então, sabe, poder reconhecer o que está aqui, porque é sempre primeiro aqui, né? Como é que tá eu estar ok para deixar o outro ok, trazer o outro para a okeidade, né? Então, Simone, eu diria para ti que tem a Silvia do passado, né? E a Silvia num momento em que consegue perceber que, poxa, processos, resultado é importante, mas quem faz isso são as pessoas. E se eu não olhar e eu não trabalhar as pessoas primeiro, não vai ter resultado. E tudo começa no self, tudo começa comigo primeiro. Então, eu entendo que quando eu me dei por conta disso, que eu comecei a investir, porque é tempo, é lidar com as dores. Eu costumo dizer que botar o dedo na ferida é rodear, né? É dolorido, mas é um caminho sem volta, porque ao mesmo tempo eu olho para trás e vejo, uau, não faço mais isso. Consegui perceber, reconhecer alguns comportamentos, repetição, tendências e que eu tenho que estar em estado de alerta, né? Ai, meu pai crítico exacerbado, então, sabe, o quanto que eu preciso olhar para ele, minimizar, enfim, a análise transacional para mim é divisor de águas, com certeza. Divisor de águas. Uma paixão, porque eu levo para todos os papéis, né? Sim. Faz parte. Mas sabe que te ouvindo falar, Silvia, eu fico pensando, será que gaúcho é brabo? Porque eu tive feedbacks muito parecidos, assim, nas minhas primeiras lideranças, assim, que era muito ser reativa, achar todo mundo incompetente. Ai, que saco, é só trabalhar direitinho, qual é a dificuldade? E eu tive muita sorte de ter gestores preocupados com o desenvolvimento realmente do profissional. E faz um tempo que eu não cito, sim, mas hoje vou ser obrigada a citar que o time da Olita, né, no qual eu trabalho, a gente fez uma edição VIP do AT1. Só para ele. Eu sempre falo, né? E a coisa que mais me chamou a atenção quando eu tive a primeira interação com a análise transacional é muito a questão de se colocar no lugar do outro, né? A empatia, a importância da empatia, da gente reconhecer o espaço do outro antes de fazer qualquer julgamento, né? Antes de deixar a criança enlouquecida passar na frente e sair xingando todo mundo e achar todo mundo incompetente. E para mim, essa foi a maior dificuldade, né? Ao longo da minha trajetória profissional como liderança, né? Como desenvolvimento de uma liderança, de ser um pouco mais empática, né? De pensar realmente no desenvolvimento. Então, essa foi a minha dificuldade. Aí eu queria te perguntar, ao longo, né, das tuas gestões, né, de outras pessoas, quais são as maiores dificuldades que tu observa, né, no desenvolvimento de liderados? Nossa, eu estava te ouvindo e eu estava lembrando de algo assim que, gente, eu acho que até era critério de seleção para mim. Fiquei aqui pensando, acho que era mais profundo.
eu achava que todo mundo tinha que aproveitar as oportunidades e se desenvolver e crescer. Porque era meu modelo. Meu modelo, né? Eu venho de pais lavradores, de agricultores de subsistência, e eu sonhava grande, né? E queria crescer, enfim. Aí, eu acho que um dos maiores aprendizados deve ser, ok, se a pessoa não quer. E como é difícil conectar isso com o nosso mindset. Nossa, mas isso durante muito tempo, gente, eu olhava e disse, pô, mas essa pessoa está 4 anos conosco. Ofertamos tal coisa, né? A empresa sempre investiu muito em desenvolvimento, subsidia de 50% a 100%. Fulana, vamos fazer tal coisa. Então, assim, para alguém da operação que se destaca desde um curso de cozinheira lá do Senac, né? Que é 2 anos e meio só. E a pessoa, não, o marido não deixa. Nossa, eu achava que marido era um negócio, o traste, né? Eu dizia, gente, isso só serve para travar a vida da minha mulherada, né? Porque 85% lá na empresa são mulheres. E vinha alguns reforços de crenças, né? E engraçado que eu não queria comigo essas pessoas que não queriam crescer e se desenvolver. E depois, quando tu falou de espaço, né, eu fiquei pensando, caramba, foi isso que eu mudei. Que se a pessoa, né, a gente teve lá conosco, a dona Lourdes se aposentou na empresa, com quase 25 anos de empresa, veio da área rural, e ela, por vezes, né, eu sinto uma falta dela até hoje, da forma como ela cuidava, ela limpava, cuidava as coisas com dedicação. Dona Lourdes, eu preciso que a senhora venha me ajudar lá em Blumenau, mas você vai me trazer no fim da tarde de volta. Mas Dona Lourdes, eu preciso que a senhora fique lá 2 dias, tem que dar uma geralzona naquela unidade. Não posso dormir fora de casa. Então, assim, eu tinha uma dificuldade muito, muito grande para lidar com quem não queria estudar, quem não queria crescer, quem não queria se desenvolver. E eu acho que essa mudança de poder compreender que cada um tem seu espaço, e sim, o meu papel, né, enquanto líder, é desafiar, cutucar, fazer perguntas provocadoras, né, trazer exemplos. Eu acho que é estimular. E se a pessoa, quando tu falou da empatia, né, ela disse, não, tá tudo bem, porque vai ter espaço para ela na empresa também, ela faz aquilo que ela faz muito bem feito. Gente, nós temos uma saladeira maravilhosa. Agora ela ficou viúva durante a Covid, ela já está com uma certa idade. Eu digo, querida, a melhor maionese que eu como na minha vida é a tua maionese. Porque ela só faz para eventos pequenos lá para nós, porque a gente é obrigado a usar a maionese industrializada, ela não pode usar a maionese dela, né? Então, mas para eventos lá pequenos, no escritório, menores, dentro da nossa área de segurança, digo, gente, a maionese da Maura. E a Maura faz isso desde que ela está conosco, e faz bem feito, com o mesmo carinho, e eu consigo reconhecer e ver que foi isso que ela quis fazer. Então, eu acho que quando eu te ouvi falando da empatia, né, para mim, bateu aqui, nesse sentido de eu me colocar no lugar do outro, e o outro não tem que ser igual eu, ter a coisa do crescimento, do desenvolvimento, do caminho sem volta. Não, ela pode escolher fazer aquilo e ok, nesse ambiente tem espaço para você e você faz, é muito importante. E eu reconheço, né, cutuco, desafio, mas se essa é a escolha dela, nossa, isso me deu uma paz depois que eu aceitei. E é um caminho importante, né, Silvia, porque é qualificar essa diferença. A gente vem com o nosso quadro de referência e no nosso quadro de referência é isso aqui. Quem não cabe aqui está acomodado, não isso, não aquilo, e não é real. Então, o quanto é desafiador e o que tu trouxe no início, o quanto faz sentido de que o processo de desenvolvimento, sim, ele é contínuo, mas começa pela gente. Porque enquanto não tem isso aqui, você não consegue perceber isso no outro, qualificar isso no outro, valorizar, né? É muito importante porque quando a gente conversa aqui, eu trago isso em alguns momentos, né? O processo de desenvolvimento de um líder, ele se dá pelo conhecimento de business, pelo conhecimento de mercado, pelo conhecimento comercial, do negócio.
Mas eu sinto que a diferença diferente mesmo, assim, é aquela que faz com que gere resultado, como a empresa de vocês que, nossa mãe, a gente está falando de resultado, a gente está falando de sucesso. Ele vem a partir dessas coisas. Sim, e agora eu me lembrei de uma coisa, as pessoas têm o conhecimento, as pessoas têm, elas chegaram, né, para compor o nosso time, elas já têm vivência. E quando eu paro para ouvir como que você fazia lá, né? A gente teve um exemplo agora recente da inauguração de um hospital lá em Uberlândia, certo? A nossa primeira operação em Minas, né? Contratamos um número de pessoas bem expressivo que já atendia e, ok, vamos ver como que eles faziam. Como é que era o nosso modelo até então? Não, nós chegamos, está aqui nossos processos, está aqui o nosso contrato, né? É assim que funciona, está aqui a Universidade de Maná e vamos treinar e vamos fazer assim. E esse negócio até foi a partir de uma vivência da Fran de andragogia com a Carmen, tá? Mas como é que você fazia tal dieta? Como que você servia o de jejum? Você não vai acreditar. Ganho econômico, porque nós saíamos com os achocolatados para os quartos, para as crianças preparado. Não, aqui a gente leva o achocolatado e leva o leite e oferece se a criança quer, se ela não quer, a gente não faz. Ou seja, não vai fora, tu consegue entender? Antes retornava e ia fora. Então, Simone, eu acho que poder olhar, buscar, ver o que as pessoas fazem, sabem, qualificar, é fenomenal. Vamos dizer assim, demora um pouco mais, porque você vai precisar despender um tempo, né? Conhecer, ouvir, trazer, mas tu tá trazendo de novo a coisa e dar o espaço para o conhecimento que já está ali. Perfeito. Não é criar algo pronto e trazer para o modelo. Agora, de lá para cá, né? Todas as nossas inaugurações, elas são a partir de, ok, como que você fazia lá? Que então, legal. Contrata a pessoa, ela não tem experiência, ok, nós vamos ter que treinar, né? Tá aqui os cortes, vamos lá, o treinamento agora é esse. Agora, a pessoa veio, ela tem vivência, Vamos aí, vamos ver o que tu sabe, nos conte. Sensacional. Né? Poxa, legal, pode fazer. E autonomia para fazer. É muita qualificação daquilo que a pessoa já conhece, já sabe. E não, né, posição... Modelo pronto. Posição, eu mais sei, menos. O outro não sabe, mais menos. Exatamente. E a gente fala sobre isso com bastante frequência aqui, né, nos nossos podcasts, e toda vez que eu escuto, parece uma coisa tão óbvia, né? Parece tão simples que a gente tem que escutar as pessoas, todo mundo tem algo a contribuir, né? Sempre que a gente dá voz às equipes, o trabalho fica melhor, fica mais qualificado. Por que na prática, às vezes, parece tão difícil, né? Quem nunca teve um gestor absolutista, autoritário, que disse, não, é assim, não quero saber como é que tu fazia no outro lugar. E a gente escuta assim, parece tão simples, né? Mas como faz diferença no dia a dia das equipes, né? Como possibilita com que as equipes sejam mais produtivas, vão mais longe. Parece tão simples, então tem quem está nos escutando, eu sei que parece simples, mas é muito importante a gente ter essa empatia, né? Com o contexto de cada um. Silvia, eu estou curiosa aqui para saber, você atua numa grande empresa de food service e como que você foi parar nisso? Qual é a tua relação com a gastronomia? Agora eu soube, depois de todos esses anos de convívio, que você começou a tua vida profissional no Perdigão, que eu não sabia, né? Então me conta como é que você foi parar aí. Eu costumo dizer que na universidade eu comecei no açúcar, que era Porto Belo Açúcar, em Ilhota, perto de Itajaí, eu estudava na Univale. Eu costumo dizer que do açúcar eu fui para o café. Trabalhei numa torrefação de café. Nessa torrefação de café eu já exercia a liderança, foi minha primeira experiência de liderança. Então eu negociava com os gerentes do supermercado os espaços
com degustação e etc. E já tinha dificuldade, agora estou aqui me lembrando, já tinha dificuldade com as promotoras, né? E do café, que é uma das minhas bebidas preferidas, eu fui para Perdigão. A proposta que na época eu ganhei da Perdigão era para Joinville. Vim para Joinville para fazer grandes redes, então cresci, aprendi muito, né? Fazia Angelone, Grupo Sonai. Eu costumo dizer que lidava com os compradores tubarões, né? Aqueles que fazem cursos de como espremer o fornecedor, como tratar o fornecedor, e era posição mais, menos. E a Perdigão, na época, me lançou um desafio para iniciar um trabalho na linha de food service, que era atender cozinhas industriais, atender hotéis, que eram segmentos que a Perdigão não atuava. Então eu comecei esse trabalho lá com as nutricionistas nas cozinhas para poder fazer a introdução dos produtos da Perdigão que podiam ser usados em cozinhas. E foi um aprendizado bastante grande, e foi onde eu conheci a Maná, através de fornecedora, né? Uau, você passou a sócia. De fornecedora. Eu lembro que na época a empresa era bastante pequena, tinha 390 refeições por dia, mas a minha tratativa, e é uma das coisas que o Alberto sempre fala, que eu toda semana estava levando alguma possibilidade de negócio interessante para ele. Como a cozinha dele era menor e não tinha aquela coisa do cardápio tão engessado, fazia de uma semana para outra, eu conseguia encaixar muita coisa bacana, ofertas legais no sentido de produtos que estavam com data mais apertada, porque chegava ele já consumia. Então, eu acho que essa coisa de eu levar bons negócios para ele, de pensar no consumidor final, fez com que ele tivesse uma admiração pelo meu trabalho. E na época eu fazia pós em marketing e comunicação de negócios, ele me falou, olha, eu tenho uma oportunidade aqui para olhar para o mercado, é um ponto fraco meu. E aí eu comecei prestando serviço, posteriormente pedi desligamento da Perdigão, depois de 6 anos. Eu lembro meus colegas de pós diziam assim, você é louca? Deixar a Perdigão para ir trabalhar na Maná, ninguém sabe o que é Maná. Eu lembro que eu dizia assim, então, lá na Perdigão eu sou um código, é o código 263, lá na Maná eu sou 5 e posso fazer a diferença, construir história. Total. E aí foi essa a caminhada, né? Saímos aí estou 20 anos na empresa, e você falou de história de sucesso, eu acho que é isso, a gente sai de uma realidade de 390 refeições por dia, hoje nós produzimos aí 3 milhões de refeições mês. Então, são muitas pessoas que agregaram pelo caminho, hoje a gente está com 1.200 e poucos colaboradores ativos, e essa diversidade que eu acho que é o maior aprendizado, o maior desafio de estar em vários estados, ir para o segmento de hospital, é um segmento que exige que você entenda muito de pessoas. Gente, para você contratar uma copeira que vai levar dieta no quarto, ela tem que estar muito consciente que se ela entregar a dieta de um para o outro, ela pode trazer um óbito para um paciente. Então é de uma responsabilidade, é muito processo. As nutricionistas que atuam no hospital é outro perfil de profissional, de líder, muito mais altruísta, uma pegada muito mais humana para dar conta daquele ambiente, né? E para poder entregar nutrição de outras formas, né, Silvia? Porque você trabalha com a nutrição física, alimentar, mas não vai fazer diferença se eu entregar isso de uma forma ou de outra. Melhor, vai fazer muita diferença, né? Eu não vou estar nutrindo ali toda a questão emocional de um momento de maior fragilidade de uma pessoa. Nós temos um grupo lá, né, no WhatsApp, que diariamente as lideranças compartilham as suas práticas. Então, assim, e seguido vem, né, a ouvidoria de uma mãe agradecendo porque a criança está não sei quantos meses internada, e aí era aniversário dela, a equipe fez um bolinho e mandou uma mensagem
né? Junto na dieta foi pro Dia das Crianças um desenho, ou às vezes a criança que fez um desenho mandou para a cozinheira, né? Então eu entendo que as pessoas que nós temos, e hoje são aí mais de 400 profissionais só na área hospitalar, são profissionais que desde o processo de seleção a gente olha outras coisas, tá? E aí entra muito, né? Pessoas, entra muito controle de emoções para lidar com o ambiente hostil, e dentro desse ambiente como é que eu posso fazer a diferença, né? Como é que eu posso tocar a minha profissional que vai lá no quarto para ter um contato mais humano, ou aquela mãe que é acompanhante, né? Alguém que chega no restaurante para o horário da refeição e vem mais fragilizado, sai do ambiente do quarto de ver um ente querido com um momento de dor. Então, como que eu posso receber essa pessoa no restaurante, que ela se sinta melhor, né? Que ela se sinta acolhida com todo esse contexto. Perfeito. Então, são muitas oportunidades, são muitas. E acompanhando, assim, o crescimento muito grande da empresa, né, de centenas de refeições para milhões de refeições, e a equipe naturalmente aumenta, como garantir que o ambiente de trabalho, a cultura organizacional da empresa é mantida, mesmo quando a empresa cresce muito? Porque em uma época que a gente vive em muita injeção de dinheiro em startups, empresas que um ano tem 50 pessoas, no outro ano tem 500 pessoas, o que a gente mais observa é a cultura organizacional da empresa se perdendo, né? Se perde, enche de pessoa, contrata muita gente sem ter esse cuidado de desenvolvimento, né, de pessoas, de ter o cuidado mesmo, né, em criar uma equipe, manter a cultura. Como conseguir fazer isso com um crescimento tão grande da empresa? Boa pergunta aí, desafiadora. Mas assim, eu lembro de anos do crescimento de ter mercado, o crescimento podia ser maior, mais arrojado. E eu lembro de nós, né, eu e meu sócio, a gente ter um acordo no sentido de nós vamos na medida que nós conseguimos entregar. E o entregar é dentro das nossas características, né, dos nossos valores, daquilo que é vendido. Então, é um crescimento que buscamos sustentável, de forma de manter a cultura, de manter os valores, né? E isso começa lá na seleção, né? De poder trazer pessoas que para elas é importante aquilo que para nós é importante. É o tal do fit cultural, né? Aquelas que vão ter algum vínculo com a cultura da Maná e que você percebe que vai aderir. Perfeito. Frequentemente eu falo em cursos de nutrição e de gastronomia. E aí o que eu trago? Se não gostar, por exemplo, é mais que gostar, é apaixonado por comida e por pessoas, não consegue integrar o nosso time. Isso é pré-requisito. E aí o crescimento precisa da proximidade. Então hoje, como que nós trabalhamos? Então, eu trabalho mais próximo de gestores que cuidam do Paraná para cima, né, que são as nossas coordenadoras regionais. Aí atuo mais aqui junto com elas e com o segundo nível, que são as supervisoras operacionais, que cuidam uma média de 10 operações cada uma. Essas aqui, que estão lá na ponta, que são o olho no dia a dia, precisa ter muito forte nossos valores. Normalmente, a gente deve ter acho que 2 que trouxemos do mercado, o restante formadas em casa. Então, é muito diferente quando elas passam pela base, né, pela gestão da operação, e aí são promovidas. E aí tem as formações básicas, amada. Para esse cargo é obrigada a ter esse BDG e no mínimo a T101. Muito bem, estamos lá com muitas pupilas da Silvia do AT101. Para esse cargo é obrigatório. E gostar muito de gente, poder multiplicar a maneira que damos feedback, as avaliações. Então não são essas as ferramentas, né? O PDI, não, é isso mais as práticas da AT, e aí isso é um tempo.
Por isso que crescimento, né, nesse salto das startups, eu tenho uma dificuldade muito grande de olhar e conseguir ver a solidez nesse negócio. Porque, gente, vamos olhar por nós, né? Quantos anos, quanto investimento para nós nos desenvolvermos, para se autoconhecer, para ser líderes melhores. Como que eu quero encontrar no mercado pessoas prontas e que levem essa cultura a passos largos? Não tem milagre. Então, ou eu lido com as intempéries disso, ou eu vou fazendo pass by pass, conforme a pessoa vai crescendo. E algo assim que nós temos muito cuidado, né? Quando abre uma oportunidade, nós olhamos para dentro de casa, claro, vai olhar PDI, vai olhar vários indicadores, mas principalmente a gente chama a pessoa para aquela conversa honesta e sincera. E aí aqui entra algo que eu trabalho muito nas associações com as empreendedoras. Mulher acha que nunca está pronta, tá? Por isso que as vagas estratégicas e os cargos maiores são dos homens, né? Eles são estimulados a dizer sim. E nós mulheres sempre achamos que não estamos prontas. Então, quando se chama, fulana, olha, temos essa oportunidade, gerente treinadora, precisa viajar, mas a tua pequenininha tem 3 anos. Como que é isso para ti? O que é confortável você ficar fora de casa? Porque eu preciso olhar o todo, né? Para esse crescimento ser sustentável, não que a pessoa se empolgue ou pelo status ou pela remuneração e a vaga está maior do que ela, diante dos outros papéis, tenha condições de assumir. E aí, quando eu faço isso de forma inadequada, sem considerar o todo, eu perco a profissional. E aí ninguém ganhou. Então eu sempre procuro, gente, ganha-ganha, transparência. Fulana, quer se experimentar 2 meses? Quer ir, né, ser mentorada pela fulana de tal, ver como é que tá nesse papel? Algo assim, Simone, que eu gasto muito tempo olhando, analisando, vendo, a pessoa também se sentindo capaz, porque eu preciso empoderar a pessoa. Senão ela vai dizer não, porque já é uma tendência da mulher achar que ela não está pronta. Entende? Mas essas variáveis dos outros papéis, no nosso universo, na nossa realidade, como são mulheres, precisa ser considerado. E uma delas é a maternidade, né? Então, por exemplo, assim, nós temos uma pessoa, e foi tua aluna lá, na AT, a Joana, que é já uma coordenadora nossa há bastante tempo, ela experimentou a maternidade aos 36, a Laurinha vai fazer 4, e aí nós fizemos um contrato, porque o Nordeste era dela, né? Todas as operações no Nordeste era dela. É uma workaholic, mas ela engravidou e a maternidade para ela é algo importante. A gente acordou que por 2 anos esse cliente não era mais dela. Eu fui ajudar a cuidar do cliente dela, porque foi pego uma outra pessoa para assumir lá e que não estava pronta e que precisava de apoio. Eu passei lá ajudar nesse momento até a Joana poder fazer novamente as viagens dela. E nas primeiras, gente, foi a Laurinha junto, foi o esposo junto, né? Para quê? Para que ela pudesse retomar e ter condições. Agora a Laurinha já faz 4 anos em dezembro. Já enfim, é quase uma mulher independente, então não tem mais esse... Exatamente. Então, acho que para o crescimento da empresa, para esses postos, esse desafio, eu preciso qualificar as pessoas, encorajar e, principalmente, poder prepará-las e acompanhar o passo a passo. Então, essas pessoas que estão logo abaixo aí, eu conheço toda a história, né? O marido que faz o momento em que a pessoa está mais vulnerável e precisa e tem outras necessidades que nós precisamos olhar para o nosso time, para as pessoas. Porque senão, não está dando resultado, ou veio uma queixa, ou está passando por um estresse, vou mandar embora. E todo o tempo e todo investimento feito durante anos se perde por conta de não olhar com esse olhar mais ampliado. Então, respondendo a tua pergunta, voltando, é a proximidade. Todos os meses nós temos os encontros mensais de líderes. Todos os meses. Até a pandemia se fazia
presencial. Depois a gente descobriu que pode ser online. E que funciona muito bem. E que funciona, mas 4 vezes ao ano, inclusive 8 de dezembro, agora está todo mundo na expectativa. Vamos ter o presencial, então passagem aérea comprada pro pessoal do Mato Grosso, dos estados, né, o hotel. Então como é que a gente vai deixar uma mensagem na cama para acolher essas nutricionistas? É ainda a proximidade. Então, embora sejam 100 e tantas líderes, eu para aqui ainda dou bastante suporte, e delas para os níveis abaixo, né? As gerentes de operação. E nesses encontros mensais de líderes, são elas que constroem a reunião. Então, a gente estimula muito os cases de sucesso, a qualificação, a okeidade. Então, gente, nós temos no Porto de Antonina uma menina recém-formada, nutricionista do interior de São Paulo, Botucatu, acho que é o nome da cidade dela. Vocês não têm ideia do engajamento dessa menina com a equipe dela nos eventos. Uma menina que veio sem experiência nenhuma. Vocês não têm ideia o empoderamento dela ela começou conosco em fevereiro, janeiro. Olha, ela não tem 1 ano de empresa. Compartilhando com fotos, os arquivos, as práticas dela. Então, toda reunião tem linha do tempo e tem cases de sucesso. Todas. E isso é o quê? É a T pura, né, Megan? A T pura com rituais de gestão, né? Porque o que está trazendo são rituais em que eu vou dar informação, em que eu vou dar suporte, em que eu vou ouvir, acompanhar, tomar as ações corretivas, recalcular a rota, né, que faz parte, mas são coisas importantíssimas, porque essa proximidade também na gestão, não é só no acolher, só no empoderar, é também como está fazendo, é o feedback. E que rico isso, Silvia, porque quando eu olho para a tua história, a minha maior inspiração é o fato de você ser mulher e trabalhar com, eu acho que 99% é mulher na tua empresa. O número é grande. Hoje, 86% das lideranças são femininas e o quadro é 85%. Só não é maior porque nós temos o nosso negócio de proteína e lá a maioria é homem, né? Câmera fria, lida com carne, então esse negócio nosso dá uma equilibrada e um número maior de homens, senão nós éramos maiores. Mas 85% do quadro é feminino e 86% das lideranças são femininas. E aí tem um ponto importante, né? Quer falar? Não, pode falar. Tem um ponto importantíssimo, porque você tem isso dentro do teu negócio, onde, né, a maior parte é mulher, mas tu tem isso como uma escolha de trabalho fora da tua empresa. Verdade. Você é a representante que conduz mulheres empreendedoras, que inspira mulheres empreendedoras. E tu trouxe uma coisa muito importante no início, como é diferente culturalmente como os homens são educados e como as mulheres são educadas. O quanto demora de tempo para a gente perceber que sim, que a gente pode estar presente, ser empoderada, ser firme, ser diretiva e não perder a sensibilidade, não perder aquilo que é da essência feminina. Isso não é algo simples, né? Sim. Eu acho que aí quando tu traz isso, me vem uma palavra em mente que é sororidade, né? Que é mulheres que puxam outras mulheres, né? Então, eu entendo que a minha missão, quem sabe, eu venho, né, de uma família e cheguei onde eu cheguei porque eu tive mulheres fortes, né? Minha avó materna, a minha mãe. E então, se eu estou onde eu estou é porque eu tive essa presença forte. E quando eu olho para minha caminhada no associativismo, é como se eu quisesse de alguma forma, né, devolver aquilo que a vida me deu tanto. Então, na minha gestão, à frente do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da CIG, e que veio a pandemia, foram inúmeras as vezes que, com todos os problemas que eu tinha na empresa para administrar, vocês imaginam, né? Veio a pandemia, o vírus, quantas nutricionistas de hospital pediram demissão porque a família pressionou, porque a pessoa vai trazer o Covid para casa, né? Enfim, mas eu arrumava um tempo para ouvir.
quem estava com o negócio fechado e poderia, né, não voltar mais. Nós tínhamos muitas empresas do setor de eventos, setores que foram muito afetados, né? Então, poder ouvir, fazer perguntas, fulana, olha, mas tem a ciclana que é muito boa com financeiro, né? Vamos fazer uma conexão aqui para ela ver, para ela te ajudar. Ou saíram linhas de crédito na época, isenções de impostos. Então, poder ajudar com que continue sonhando, continue, né? E por sua vez, quando você trouxe de a mulher não se sentir pronta, quantas boas ideias de negócios que eu falei, busque uma sócia, busque um sócio, alguém mais que tem a característica de correr risco maior por ter o negócio alavancar. E, poxa vida, eu vi, né, e me sinto frustrada de nucleadas que voltou para a CLT porque não viu esse potencial do negócio, sabe? E aí me cabe também acolher, aceitar. Mas eu te digo uma coisa, Simone, se eu for falar assim, qual a emoção que faz com que a pessoa se encolha ou se retraia? É o medo. E o medo vem muito da nossa educação. Os meninos são encorajados para ir para a rua, encorajados para ir para o mundo, e as meninas mais para dentro. Então, toda oportunidade que eu tenho dentro da empresa, na associação, nas mentorias, né? A gente tem o programa Onda Mentoring lá no SEMI, poder trazer cases e coisas que elas não veem dentro delas para vencer o medo, porque a voz interior da criança com medo é enorme. Toma conta. Tem que trazer dados de realidade, um adulto presente trazendo dados de realidade, sabe, para ver o teu potencial, ver o teu negócio, para poder crescer aí, a mulherada ocupar espaço ainda, tem muito espaço ainda. A distância hoje ainda é de 100 anos, isso é triste. É triste, nós precisamos fazer algo. Eu digo, gente, eu quero fazer algo para diminuir esses 100 anos. Eu acho que tu já está fazendo, eu não queria, né? Eu tenho a impressão que sim. Eu queria, antes de finalizar, né, a gente está chegando ao fim, mas eu queria fazer um pedido para vocês, primeiro para vocês da bancada, que eu acho que a gente deveria produzir um episódio específico de podcast sobre desenvolvimento de mulheres no ambiente corporativo. Que eu acho que essa é uma discussão muito rica e toca muitas pessoas, né? Liderados, lideranças, pessoas que querem se formar em líder. E a gente sabe, como mulher, as dificuldades que a gente enfrenta. E me chama muito a atenção a fala de vocês, que a mulher sente que nunca está pronta. E também o contraponto disso é que o homem sempre está pronto, né? O homem não tem qualificação nenhuma, às vezes, para assumir um desafio, mas azar, eu vou. E a gente sempre fica achando, né, que está um pouco abaixo. Então, queria primeiro largar essa ideia para a gente fazer um episódio específico sobre isso. E a segunda coisa é reforçar que esse programa, Silvia, Espaços Reconhecidos, a gente traz pessoas, né, que a gente sabe que tem muita importância dentro da formação de análise transacional, né, para espalhar a palavra, né, e desenvolver a partir dos preceitos que a gente trabalha tanto aqui, com o intuito de inspirar, né, todas as pessoas a reconhecer os seus espaços. Mas especificamente nesse episódio, eu queria pedir, a gente, né, sempre quer inspirar todo mundo, né, de qualquer nível de profissional, na sua vida pessoal, todo mundo que queira, que enxergue espaço para reconhecer coisas novas, mas especificamente eu queria muito que os líderes se inspirassem pela nossa conversa hoje. Porque foram faladas tantas coisas importantes que fazem muita diferença na vida do profissional, e a gente sabe que muitas vezes o líder, ele é só líder técnico, não é um líder de pessoas. Então eu queria reforçar a importância de ser também um líder de pessoas, né, e se inspirar por tudo que vocês duas falaram, porque isso faz toda a diferença na vida de um profissional que se doa para trabalhar, independente da aspiração que ele tem, o profissional está lá todo dia se doando para a empresa, então ter esse olhar humano é tão importante.
Então, esses eram os meus pedidos. E agora eu queria passar a palavra para vocês para fazer o fechamento. E agradecer a tua participação, Silvia, foi muito boa. Mas eu não vou agradecer tanto, porque eu tenho certeza que tu vai voltar para a gente fazer esse episódio específico de mulheres. Porque eu acho que ficou solta essa bolinha, a gente tem que fazer. Pois é. Simone, eu fiquei aqui pensando, né? O quanto que quando você encontra algo legal e isso faz parte de ti, e que eu proporciono para o time. Eu fiquei aqui pensando, né? Nossa, o meu gestor de área comercial tem 12 anos de empresa, faz muitos anos que ele fez a T lá em Curitiba. As gestoras, né? A gerente treinadora lá, o time do Paraná acaba fazendo no mínimo 101 lá em Curitiba. Hoje nós temos a Dani, que fez o 202 contigo, está fazendo a SPDG agora. E eu tenho puxado ela nos encontros mensais de líderes, no mínimo 30 minutos para ela trabalhar algo. E ela tem se saído muito bem. Ela fez o 202 e, gente, eu lembro, foi agora as últimas enchentes, muita dificuldade de alterar cardápio porque o fornecedor não conseguiu chegar, muitas coisas. E ela trabalhou curva da mudança. O último agora foi 40 minutos, gestão de conflitos. É impressionante porque a gente, no final, tem a lista de presença e temos a avaliação do encontro. O quanto que aparece, por exemplo, foram 2 horas e 30 juntos, mas o quanto que aparece como o item mais avaliado, esses aspectos que está ligado às pessoas. E nós usamos muito, além de no dia a dia, nas tratativas, né, os conceitos da T, e aí por isso precisa que principalmente as lideranças estratégicas todas no mínimo tenham o AT 101 para falarmos a mesma língua, mas nas possibilidades de 30, 40 minutos vamos falar de tal coisa, e aí tá por trás, sabe, o estado de ego, tá por trás você dá o feedback, você tem que estar ok para convidar o outro para okeidade, porque senão não vai dar BO naquilo, sabe? Então, acho que investir em formações, nossa, gente, o AT 101 é 2 dias, né? Se a pessoa não pode se ausentar 2 dias do trabalho para se dedicar, para olhar, conhecer algo que ela sai praticando, não tem. Se faz necessário, compensa, se paga e tu cria um outro ambiente. Eu queria agradecer sempre participar dessas gravações, conhecer mais espaços reconhecidos é sempre um grande privilégio e eu acho muito generoso da parte de vocês de estar compartilhando com mais e mais pessoas. Então eu queria reforçar o agradecimento de novo e avisar quem está nos escutando, quem está nos assistindo, para seguir a Grupo Atona nas redes sociais. A gente traz um episódio novo do Espaço Reconhecido todo mês. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Simone, pela oportunidade. Te parabenizar, o nome Espaços Reconhecidos, eu amei. Achei que vocês foram muito criativos e assertivos nessa escolha. E agradecer a você pela oportunidade e principalmente para trazer para o Joinvilense, né, trazer para a nossa cidade a oportunidade de desenvolvimento para as empresas. Eu acho que tu não tens ideia do legado que tu deixa para essa sociedade. Que coisa linda. Pensa no privilégio de ter esse mulherão aqui junto, conversando sobre assuntos tão importantes. Obrigada, Silvia. Obrigada, Rax. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Espaços Reconhecidos, um podcast com histórias inspiradoras e conversas sobre desenvolvimento humano, profissional e organizacional.